Oi galera, meu nome é Anne do canal Annes Garden. Hoje eu vou falar um pouco sobre uma das principais dificuldades de quando a gente da vida de um trans ou de um homossexual, que é quando a gente vai se assumir para nossa família ou para a sociedade. Geralmente a parte mais difícil da homossexualidade ou da transexualidade é quando a gente vai falar para nossa família e para os nossos amigos o que está acontecendo na nossa vida. A famosa expressão, sair do armário. Ou seja, aquele momento em que você sabe o que está passando com você e você já não aguenta mais segurar e nem esconder. E você precisa expor para quem está próximo de você como você causa uma grande conturbação na nossa cabeça, principalmente porque nos educam desde pequeno que homem deve ficar com mulher, mulher deve ficar com homem, e assim, ponto final, e esse é o certo, todo o resto é certo é errado. E também quando a partir que a gente cresce, a gente começa a ver o mundo e começa a ver como é difícil essa situação, como que é difícil para certas pessoas que já se assumiram, como é difícil encarar a sociedade, e a gente fica realmente com o pé atrás, a gente fica relutante. Mas hoje eu vou contar para vocês como foi a minha experiência. Hoje em dia eu tenho 20 anos, quase fazendo 21, e comecei a me assumir para a sociedade aos meus 14 anos. Quando eu comecei a contar para minha prima e para alguns colegas de sala. Porque eu já sabia que eu sentia atração, mas pelo sexo. No início eu achava que se tratava de uma homossexualidade apenas. Então eu me julgava homossexual. A primeira pessoa que eu contei abertamente sobre a minha opção sexual, não opção, mas digamos condição sexual, foi para uma menina chamada Lisandra. Quando eu morava lá no Pará. Eu estava na 8ª série, então eu devia estar quase completando os meus 15 anos. E me abri para ela, porque ela era minha melhor amiga e eu já não estava aguentando, eu precisava falar aquilo abertamente com alguém. Antes as pessoas já me julgavam homossexual, porque eu acho que a gente transparece. Não tem como omitir quem a gente é. Então a gente acaba transparecendo. E eu acho errado, eu achava assim, por medo a gente fica ocultando, tipo, as pessoas falam que você é gay, aí você apela e você fala, não, eu não sou gay. Quando na verdade você quer falar, sim, mas a gente não tem aquela maturidade, a gente não sabe dar a cara a tapa, por assim dizer. Quando as pessoas falam isso. Mas então essa foi a primeira pessoa que eu falei. E para ela foi algo totalmente normal, ela me apoiou muito. Graças a ela, eu tive abertura para falar com o resto. E depois de dizer para a primeira pessoa, socialmente, foi fácil. Depois eu comecei a fazer mais amizades com gente igual a mim, gente lésbicas, gays. E naquele momento, naquela escola, foi fácil. E tanto é que grande parte das minhas amizades, que eu guardo até hoje, do tempo que eu morava no Pará, foram as pessoas que mais me ajudaram a passar por diversas situações na vida onde eu precisava ser forte e não conseguia. Mas falar para a sociedade é relativamente uma tarefa fácil. A coisa começa a complicar quando você sente que está na hora de contar para sua família, para os seus pais, o que está acontecendo. Eu fui conseguir contar para os meus pais quando eu tinha 16 anos e eu já tinha voltado a morar em Minas. Grande parte da minha família já sabia, como meus tios, primos, porque é uma coisa que é mais fácil você contar para quem não vive com você. E eu sou muito grata à minha família porque ninguém foi lá e contou para os meus pais antes de eu estar pronta. Aliás, eu nem estava pronta na hora que eu contei acidentalmente para os meus pais. A partir dessa época, eu já me transvestia, já me vestia de mulheres às vezes, e já estava um pouco mais ciente que eu não era um homossexual. E sim que a luta entre a luta mental que eu enfrentava era um pouco maior. Eu já estava com vestígios e com algum conhecimento sobre transexualidade, principalmente por causa de que estava aquela explosão depois da Ariadna ter participado do BBB. E muita coisa estava agitando assim na minha mente, eu realmente estava começando a me identificar como eu era e o que eu era. Eu me declarava abertamente homossexual e postava fotos vestidas de mulher no Orkut, que na época era a rede social que mais bombava. Curiosamente, ou destino,
não sei exatamente o que foi. Meu pai e minha mãe resolveram fazer um Orkut. Quem foi a primeira pessoa que eles procuraram para adicionar? A pessoa que ficava no computador 24 horas por dia, no MSN, no Orkut, e não saía. Eu. Então você já imagina aquele choque. Eu cheguei em casa depois da escola, eu tava com minha prima, e aí tava aquele clima lá em casa, tipo, meu pai e minha mãe mal me davam uma resposta direta, e tava aquela bagunça, e eu não sabia o que estava acontecendo. Assim que minha prima foi embora, minha mãe já me chamou no quarto, abriu o computador, e eu lembro da frase dela como se fosse até hoje. Aiki, o que é isso? E ela falou assim, tão sério, de uma maneira tão vibrante. E meu pai não estava em casa. E eu já lembro que começou a já escorrer lágrimas para os meus olhos e eu falava, mãe, é exatamente isso que você está lendo. Ela estava perplexa, eu sentia que o mundo ia cair, mas ao mesmo tempo sentia que um peso enorme tinha sido tirado das minhas costas. Pouco tempo depois, meu pai chegou e aí sim começou a discussão. Meu pai é extremamente machista. Bom, eu não acreditava que meu pai era machista ao ponto de que eu descobri naquela relação. Porque meu pai já tinha me apresentado uns amigos homossexuais e pelo que ele via na televisão, não parecia que ele ia explodir daquela forma. Mas parece que quando a bomba tá em casa, é mais difícil do que quando tá na do vizinho. E dali pra cá, o meu relacionamento com meu pai nunca mais foi o mesmo. Até os dias de hoje, apesar dele já ter ciência, me aceitar, digamos assim, entre aspas, o relacionamento ainda é difícil e nunca voltou a ser. Ao contrário do que foi com minha mãe e com o resto todo da família. Ou seja, meu pai foi a única exceção. Porque o resto da família, principalmente minha mãe, depois do choque inicial, depois de que minha mãe começou a frequentar os psicólogos comigo e começou a descobrir o que era, o que realmente se tratava, o que estava passando na minha vida, assim como o resto da família, as coisas começaram a se decorrer de uma forma mais, digamos, mais tranquila. E foi mais fácil, tanto para mim quanto para o restante da casa, levar aquela situação e hoje ser o que eu sou. Bom, galera, então foi isso. Contem aqui embaixo nos comentários como foi para você se assumir, qual foi a parte mais difícil. Se você não se assumiu, qual que é o seu principal medo? Se você tem um amigo que não se assume e que você gostaria de ajudar a passar por essa dificuldade, comenta aqui embaixo. Vamos trocar as experiências, porque realmente essa é uma parte bem... A parte desse vídeo, todos os vídeos da série Transvida, eu vou começar a postar na quinta ou na sexta de cada semana, dependendo de se eu tenho um tema, se alguém me pediu alguma coisa, se alguém tem uma dúvida, que eu resolvi fazer um vídeo para contar. Semana que vem eu já vou falar um pouco mais sobre algo que tenho me perguntado muito, que é como que é o processo de transexualizador. Até semana que vem, aquele beijo, tchau!